Senhor, que o Senhor venha usá-la poderosamente nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar nos corações, Senhor, nas mentes, Pai, para ouvir e entender a Tua palavra, Senhor, para que possamos viver a Tua palavra, Pai. Joga por terra, Senhor, todo o roubador da palavra, Pai. Joga por terra, Senhor, todo aquele que vem para distorcer ou para tirar nossa mente, Senhor. Oh, Deus, para ligar em Ti, Pai. Para, oh, Senhor, fazer com que nós não ouvimos a Sua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha colocar na memória dela tudo que o Senhor já pediu para ela falar conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Te peço, Deus, que o Senhor venha guardar a vida dela, casa, trabalho, Senhor, o ministério da Tua filha, Pai. E faz dela, Senhor, o Teu instrumento, Senhor, usando, Senhor, poderosamente na noite de hoje. Que a Sua palavra venha ser flecha, Pai, aos nossos corações, Senhor. E que em tudo, Senhor, saia dos lábios delas, o Seu nome venha ser glorificado. Desta forma, Deus, eu te oro, Senhor, e te agradeço, porque eu sei, Pai, que o Senhor vai falar conosco um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja, cantai Senhor. Amém. Amém. Você que pode ficar de pé, para darmos início à palavra. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Não esperava, fiquei sabendo agora. Glória a Deus, né? E o Senhor, Ele falou comigo já trabalhando através do arrependimento. E eu queria ler mais uma vez a palavra inicial, que é o tema da campanha, que fala destronando todo espírito de inveja. E quando a gente fala de destronar, é porque existe realmente, né, no mundo espiritual uma hierarquia. Então cada um está num lugar. E a gente precisa destronar esse espírito na minha e na sua vida. E às vezes a gente nem percebe. E em Provérbios 14, versículo 30, eu vou ler do 30 ao 33. Fala um pouquinho sobre isso. Quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais Ele vai se revelando, né? Então eu vou lendo aqui. A minha tradução diz: o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até a sua morte tem esperança. 33 diz: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Eu quero orar com você sobre essas palavras. E se você entrou aqui nessa noite com alguma dor, desde o início, quando foi dito numa quarta-feira que ia acontecer essa campanha, eu comecei a passar mal no final da oração. Eu saí daqui com ânsia de vômito e agora eu estou aqui com o meu coração, o meu estômago está engolhando, de tanta que é a fuga. Eu não sei qual foi o motivo dos pastores não conseguirem chegar aqui, qual foi o motivo dos outros irmãos não conseguirem. Eu sei que nós estamos no início do ano. E a gente não pode viver mais uma vez a mesma coisa. A gente precisa que as coisas sejam quebradas, renovadas no nome do Senhor Jesus. Então eu creio que através dessa palavra nós vamos orar sobre ela. E quando eu digo orar sobre ela, se você está com a sua Bíblia aí, pode orar com a sua Bíblia na mão. Mas é orar sobre o que está escrito aqui. Então traz à sua memória aquilo que a gente leu, deixa na lousa. Se for preciso, declare o que está escrito, porque quanto mais eu e você ouvimos, mais vai entrar na tábua do nosso coração. E Deus, Ele vai quebrar isso no meu e no seu coração. Ele também vai abrir os nossos olhos. Porque por muitas vezes e por muitos anos eu fui vítima dessa situação. Eu não entendi, não sabia o porquê. Porque eu olhava para mim e falava: do que me invejam? Se eu não tenho nada. Se eu nem cheguei ainda no nível que essa pessoa está. Mas eu tenho sim algo que é de Cristo, é a marca dele, é o sangue dele, é o DNA dele. E ainda que muitos olhem e façam assim: nossa, mas quem é essa daí na fila do pão, né? É assim que a gente ouve, né? Chegou agora, que essa é a última Coca-Cola, a última bolacha do pacote, mas Deus sabe que eu e você não chegamos agora.
Deus sabe qual foi o preço lá naquela cruz pela minha e a sua vida, para você e eu estarmos aqui nessa noite. Então nós vamos orar sobre essa palavra no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti a minha vida, Senhor amado, a vida do Teu povo, Senhor. E eu peço, Pai, que assim como o Senhor falou em Provérbios 14:30, Senhor, oh Pai, que o Senhor traga saúde aos nossos ossos, Pai. Que o Senhor jogue por terra toda a inveja, Senhor amado, todo olhar negro contra as nossas vidas, Deus. Contra a Tua igreja, Pai, contra este ministério, contra a vida dos nossos líderes, Deus, contra os casamentos, Pai. Satanás, Senhor amado, quer destruir as famílias, Senhor. Não quer permitir com que famílias sejam constituídas, Pai. Ele tem, Senhor amado, trocado o certo pelo duvidoso. Tem trazido confusão na mente do Teu povo. Por isso o Teu povo anda doente, Senhor amado, da mente, da alma e do Espírito, Senhor. Porque quando nós abrimos a boca, Pai, para falar de algo que o Senhor fez, aí entra a inveja, Senhor amado, muitas vezes, Senhor, o olho é mau, Senhor amado, o olho cobiça, Senhor, mas nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus, Pai, troca as nossas vestes pelo poder do Teu sangue, Senhor, e se houver algum caminho mau, Senhor amado, na minha vida e na vida do meu irmão, quebra nessa noite em nome de Jesus, toda obra da carne, toda obra de inveja, Senhor amado, nós te pedimos saúde em nome de Jesus, para te servir, Senhor amado. Nos ensina, Senhor amado, a te honrar, nos ensina a ajudar o pobre, Senhor amado, ajudar, Senhor amado, sem olhar a quem, Senhor amado, sem querer nada em troca, Senhor amado, sem invejar aquilo que o Senhor fez, Senhor. Nos ajuda a nos alegrar com a bênção do nosso irmão, Senhor. Nos ajuda a perdoar com o Teu perdão, Senhor amado, a olhar com os Teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro sobre a Tua palavra, Pai, pedindo que o Senhor jogue por terra toda a malícia no nosso caminho, toda palavra torpe, Pai, todo espírito de confusão e de contenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor derrame sobre nós, Pai amado, a Tua justiça e a Tua esperança sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor amado, eu te peço, Senhor, nos dá corações prudentes, Pai, em nome de Jesus, Pai, e repousa sobre nós a Tua sabedoria, Senhor, que diz aqui em Provérbios, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra declara que a astutícia do tolo o Senhor conhece o coração que maquina, e nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá um coração puro nesta noite, oh Deus amado, e trabalha poderosamente através da Tua palavra, nos cobre com Teu sangue, Senhor amado, e revela aquilo que é da Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos Gálatas 5,16. A partir do 16. Gálatas fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E para quem não sabe, a inveja, infelizmente, é uma obra da carne. E todo mundo pode ter. Às vezes começa já desde pequeno. Em uma criança a gente vê o sinal. Quando uma criança cobiça muito o que a outra tem. Mesmo que os dois tenham iguais. Mesmo que seja cada um de uma cor. Sempre tem. Às vezes surge até de um irmão. De alguém tão próximo que a gente nem imagina. E quando um pai e uma mãe, instruído por Deus, já enxerga isso, tem que ser quebrado ali na hora. Por quê? Porque vai crescendo e vai inchando, inflamando o coração do homem. E muitos de nós já chegamos adultos na presença do Senhor e nós estamos ainda aprendendo a lidar com a nossa obra, que é a obra da carne, com as nossas vontades, renunciar ao nosso eu. E o Senhor, Ele deixou um capítulo inteiro falando sobre isso, porque não só nos dias de hoje, mas antigamente isso já existia. E não é novidade. Por isso que precisa ser pregado e trabalhado na minha e na sua vida. Gálatas diz assim, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Digo, porém, andai em espírito
e não cumpris a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, aos quais são... Deixa eu ler ali na lousa para ver se está diferente a tradução. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pode ser inveja, tá? Porfias, emaculações, iras, pelejas, distensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e suas concupiscências. E os que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos e vangloriosos, imitamos uns aos outros e invejamos uns aos outros. Irmãos, se o homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois os espirituais, encaminhai tal com mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aqui está dizendo que essa situação ela é comum e ela faz parte do nosso corpo. O nosso corpo peca, né? Esse é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nessa noite, uma vez por mês, como foi instituído em várias igrejas, tem uma ordem, né? Nós fazemos a Santa Ceia. A nossa ficou para o próximo domingo, mas o intuito é esse, que eu e você reconhecemos durante o mês, esse período, quais foram as obras da carne na minha e na sua vida. E é difícil a gente não cometer nenhum desses pecados se a gente não alimentar o nosso espírito. Então, quando a gente vem aqui, ou se reúne em oração, ou a gente empresta o nosso ouvido para ouvir algo sobre a vida de um irmão, e a gente ora, a gente intercede, a gente está alimentando o espírito. Mas se nós não ouvirmos e nós julgarmos a vida desse irmão, começarmos a falar, nossa, agora está desfilando de carro novo, nem aparece mais na igreja. Esse comentário, ele pode ter por trás dele inveja, porque o irmão recebeu uma bênção, porque ele está desfilando, e por algum motivo Satanás trabalhou ali no coração dele e ele não está no culto. Por isso que ali a palavra do Senhor está dizendo que se eu e você não vigiarmos, nós vamos pecar igual. Que a inveja ela não está tão longe, é obra da carne. Então, essa obra da carne ela só vai florescer se eu e você alimentar a carne. Então, quanto mais carnal nós formos, quanto mais banais a gente achar que tudo é normal, mais carnal a gente fica, mais pecado entra na nossa vida. É mais prostituição, mais idolatria, mais confusão, mais distensão. E é isso que Satanás quer. Ele é especialista em jogar confusão no terreno do inimigo. Porque ali, né, se a nossa luta é contra a carne e o espírito, todos os dias eu e você precisamos negar a nossa carne. Se nós dermos vazão a ela, o inimigo da nossa alma, ele ganha. Então, por mais que a gente ore pedindo para Deus nos proteger, a gente precisa entender se esse sentimento também houve no nosso coração em algum tempo. Por que essa pessoa tem olhado assim dessa maneira? Sabe aquela pessoa que não pode ganhar nada novo, que ela tem que ir lá esfregar na cara de alguém? Essa é a palavra que o Senhor me deu, que é novo. Nossa, olha o meu sapato. E a pessoa sabe que ela não tem para comprar agora. Tem gente que se sente mal em igreja. E nesse se sentir mal, que nasce o desejo da carne. É daí que surge a inveja. E a inveja surge desde uma criança. E cabe a mim e a você perceber de onde está vindo essa situação. Infelizmente,
eu tive que entender a duras penas e ainda passa até os dias de hoje, né? E eu falo, nossa, mas será que é alguém de longe? Não. Às vezes é alguém de muito perto, que conhece a minha história, a minha caminhada, só que não teve coragem de renunciar muitas coisas como eu e você tivemos, de estar no domingo à noite, ouvindo a palavra de Deus, procurando se santificar. Saiba que tem pessoas que elas estão lutando contra elas mesmas para poder estar aqui. E nesse intuito elas vão soltar e jogar palavras que vão ferir o meu e o seu coração. E essas palavras podem ser impulsionadas pela inveja, pelas obras da carne que estão na vida dela. Por isso eu te falo nessa noite, alimente o teu espírito, santifique os teus ouvidos, ouça mais a palavra, faça amizades que vêm de Deus. Nem sempre aquele que convém, que sempre diz amém para tudo que você quer fazer, sabe aquele amigo que é pau para toda obra, ele não está nem aí se você vai se afogar hoje ou amanhã, ele vai estar com você ali. Só que quando você se afogar, quem vai estar com você? É a sua família. Isso se você deu valor a ela. Porque pode entrar algo também no coração da sua família dizendo, ó, só lembra de mim quando não está bem. E a palavra do Senhor, ele está falando aqui que todos esses sentimentos da carne podem trazer consequência para as nossas vidas. Quero ler em Tiago 3,16, fala um pouquinho mais sobre isso. Glória. O título da minha Bíblia diz que a sabedoria vem do alto. Quem precisa ser sábio? Porque senão a gente olha a vida do ímpio e fala, nossa, a vida dele está bem melhor, né? Mas você não sabe a prova que ele passa para conquistar aquilo que ele tem, ou de que maneira ele conseguiu, se isso foi lícito. E mesmo que a gente, esse pensamento passe na nossa mente, desça para o nosso coração, ele já pecou. Satanás ele já pode trabalhar ali. Então a gente tem que tomar cuidado com o que se passa na nossa mente. 3:15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Quem crê dessa maneira? E quando tem inveja, né, tem gente que maquina, né? Falando, não, ele fez isso comigo, deixa ele. Ele vai precisar, dor de barriga não dá só uma vez. E nesse sentido, gera o espírito faccioso. E por que esse espírito faccioso, ele não anda sozinho? Ele vem acompanhado de todas aquelas obras que a gente leu em Gálatas. Porque você tem sido alimentado por isso, não pela palavra de Deus. O seu coração tem sido movido por coisas que às vezes não são da vontade do Senhor. E aqui está dizendo que quando há esse espírito, ele é animal e ele é terreno. É da terra esse espírito, não tem nada a ver com Deus. Deus não tem parte com gente que faz inveja, que tem idolatria, que faz oração contrária. Deus não tem parte com isso. Deus ele não se agrada. E aqui a palavra foi bem clara, diz que para estes não pertence o reino de Deus. Então nós temos que orar sim contra essas coisas e nós vigiar. Porque fala que além de ser um espírito terreno, é um espírito diabólico, que é o próprio Satanás que coloca esse desejo no seu coração. E por isso nós temos que vigiar. Ele fala também que onde há o espírito faccioso, então facção quer dizer que ele não anda sozinho. Ele vai trazendo mais um monte de coisa, né? Junto com ele. Então sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, quando ela entra o rabo ficou na porta, né? Ela sai carregando um monte de coisa, já entra trazendo um monte de confusão. Deus sabe disso. Isso é espírito de facção. E fala que esse tipo de gente tem perturbação, porque tem inveja no coração. E Deus ele não tem isso para mim e para você. Por isso Ele me deu essa palavra hoje. Algumas coisas precisavam ser descortinadas, reveladas, para a gente saber como lutar contra isso. Porque essa é a vontade do Senhor. Estou esperando o computador ligar ali, amém. Quero abrir a palavra com os irmãos em Marcos 4, que fala um pouco, creio eu, foi assim que o Senhor me deu, tá? Sobre a traição de Jesus.
sobre o que ele passou no Getsemane. Todo pecado de inveja gerado geralmente no coração, ele tem um motivo que eu e você muitas vezes não conhecemos. E pode ser N motivos. Às vezes a pessoa interpreta mal você por não te conhecer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Nossa, eu pensei que você era de um jeito e você era de outro. E eu não sou uma pessoa que sai abraçando todo mundo, que diz eu te amo para todo mundo. Deus sabe ele como trabalhar. E tem pessoas que têm muito mais facilidade de ser assim. E às vezes você vai ser julgado pela sua aparência, pela forma que você é. Mas mal sabe você que às vezes aquele que te julga, ele te inveja. Porque ele não tem controle, porque ele não tem domínio próprio, porque ele não tem o fruto do Espírito. E se eu e você não alimentarmos o fruto do Espírito, a gente fica sem controle também. E a palavra do Senhor diz em Marcos, de um homem que andou com Jesus. E ele, ali, Deus já sabia o que se passava no coração dele. E no coração dele tinha um espírito faccioso. Eu acredito que surgiu a partir de uma inveja. Não foi só por conta de cobiça. Diz Marcos 14, a partir do versículo 10. A minha Bíblia diz assim: o preço da traição. Isso, 14:10. Falei errado. 14:10 diz assim: Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes, para los entregar. E eles, ouvindo, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. Buscava com alegria a ocasião oportuna. Olha só. Essa conversa aqui aconteceu só com Judas. Só ele sabia o que tinha acontecido. E muitas vezes surge dessa maneira. A gente nem sabe por que está sendo atingido por esse espírito. E ali aquela pessoa recebeu uma flechada ou recebeu só uma oportunidade para que ela agisse e fizesse algo que pudesse dar o troco. Então surgiu ali do sucesso de Jesus, por andar com ele, e vai saber o que mais passou no coração de Judas. O que eu tenho certeza e posso te dizer que a palavra do Senhor diz que era o espírito diabólico, e foi o próprio inimigo que agiu através de Judas. E agiu como? Judas era o tesoureiro, então já que ele estava com dinheiro, vou oferecer dinheiro para ele. Se ele aceitar, Judas na hora ficou alegre e falou: pode deixar comigo. A hora que der a oportunidade, eu aviso vocês. E é assim que o invejoso trabalha. Ele fica esperando a oportunidade de te derrubar, de puxar seu tapete, de falar mal de você, de querer aquilo que você tem, não, de querer o seu lugar, de querer o brilho do Senhor na sua vida, de querer a sua família, de atrapalhar o seu ministério, de fazer você pecar. Por isso que a gente tem que vigiar, porque Satanás está há milhões de anos na terra. Ele foi expulso do céu. Ele tem paciência. E aqui ele trabalhou no quê? Na paciência, porque não foi na hora que ele recebeu a oportunidade que aconteceu. Ficou ali trabalhando. Então tem coisas que são lançadas e fica ali no coração da pessoa maquinando. E é por isso que eu e você precisamos de discernimento, sabedoria da parte de Deus para entender o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz, e eu já passei por essa situação, e foi quando eu vi que o Senhor era Deus. Ele diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne, não é discernido. As pessoas olham e falam assim: nossa, olha que bobinha, tá ela lá de novo fazendo. Aí eu olhei assim, bem pra cara da pessoa: eu vou fazer, porque essa é a minha chance, é a minha oportunidade. Passados-se alguns anos, não foi meses, a oportunidade veio e eu estava preparada, porque eu obedeci quando o Senhor mandou. Mas a pessoa que estava na minha frente estava com o espírito faccioso, com o espírito de contenda. Sabe gente que quer que você compre a briga dele? Ai, é meu amigo, brigou com fulano, você tem que virar a cara também. Deus mandou você virar a cara? Deus mandou você comprar a briga dos outros? Deus mandou você pegar a prova com a mão? Deus mandou? Se Deus não mandou, não se mete. Não é da vontade do Senhor que eu e você estejamos no meio desse espírito faccioso. Não é da vontade de Deus. Vamos lendo aqui em Marcos, diz o seguinte: ele começa a contar a última Páscoa e a Santa Ceia, a partir do versículo 38.
no versículo 18. Ainda no capítulo 14, nós vamos ler agora a partir do versículo 18. Fala o seguinte: e quando estavam assentados a comer, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de me trair. E eles comeram e se entristeceram a dizer: um de nós após outro, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E na verdade o Filho do Homem vai, com ele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal não havera nascido. E comendo ele, tomou Jesus, e abençoando partiu, e deu-lhe, e disse: tomai isto, que é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, lhe dou, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, quem não beberei mais do fruto da vide, até o dia em que há de beber o novo, o reino de Deus. E tendo ele cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o Senhor ele não estava presente ali quando Judas recebeu a proposta. Mas quando todos se reuniram à mesa, o espírito de sabedoria e discernimento que estava sobre a vida do Senhor Jesus revelou a ele. E os que estavam ali ficaram sem acreditar: é um de nós, não é possível. E aqueles que são mais desacreditados, eu sou uma dessas, vai falar: meu Deus, será que sou eu? Eu estou tão assim desapercebida que eu vou fazer um negócio desse. E ali aqueles que perguntaram estavam com sinceridade e com temor. Por quê? Porque todos são sujeitos às obras da carne. Mas se a gente não vigiar, a gente cai nesses laços. E aí, ele mesmo sabendo que ia trair o Senhor Jesus, ele permaneceu. Então, o traidor vai participar da mesa. O traidor vai sentar com a gente. O traidor muitas vezes vai ser um dos 11, um dos 12. O Senhor ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, porque é a salvação individual. Essas pessoas vão ser tratadas por Deus no tempo do Senhor. Mas Ele vai permitir com que eu e você aprendamos nessa situação algo também. Eu quero ler com os irmãos ainda no capítulo 14, a partir do versículo 32. Que é quando Jesus acabou a Santa Ceia. E aí Jesus ele tem que se preparar, porque está chegando a hora que o Senhor chama ele, né, para participar do sacrifício lá na cruz. Mas antes disso, ele falou com os seus discípulos, teve um momento de comunhão. Então tem coisas que Deus ele nos prepara, a gente precisa estar ligado. Fala: olha, é hoje, pode acontecer alguma coisa. A gente precisa estar com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Então ele chamou os seus discípulos para orar com ele. Jesus no Getsemane diz: e foram um ao outro chamando no Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos vós aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo isto um pouco mais adiante, prostou-se em terra, orou para que, se fosse possível, pagasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, são possíveis, afasta de mim esse cálice, e não seja, porém, eu, mas o que tu queres. 37. E chegando achou dormindo, e disse Pedro: Simão Pedro, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, porque entreis em tentação, e o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam lhe responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai.
chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos e vamos, e eis que está perto que me trai. E logo falando ele ainda, veio a Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que trairá tinha-lhes dado um sinal, e disse-lhes: aquele que eu beijar, esse prendei-o, e o levai com segurança. E logo chegou e aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe mãos e os prenderam. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui. E dos que dali estavam presentes, puxando a espada, feriu-se o servo do sumo sacerdote e cortou-se a orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com as espadas, porretes, e prendeu-lhes o salteador. E todos os dias estavam conosco, ensinando no templo, e não prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumprissem. Então, deixando todos, fugiram. E um jovem que seguia-o voltou com um lenço sobre o corpo e lançaram-se as mãos. Mas ele largou o lençol e fugiu. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele sabia, né, que no meio de todos aqueles que estavam ali andando com ele, aprendendo a palavra, comendo com ele, vendo o milagre, tinha surgido um espírito faccioso. Jesus sabia que ia ser traído. Não aconteceu na mesma hora. A pessoa teve chance de se arrepender, teve chance de pensar, participou da Santa Ceia, mas ele preferiu o dinheiro. E depois que ele recebeu o dinheiro, Jesus foi traído. Jesus aceitou a morte de cruz pela mim e pela sua vida. E ele diz que ele fez tudo isso para que as escrituras se cumprissem. Tem coisas que a gente não vai entender. Por que as pessoas agem dessa maneira? Nos traem, nos invejam. Mas a gente sabe que tudo que acontece é permissão do Senhor. Então, se Deus não poupou nem o seu filho, imagina nós. Ele vai ter misericórdia. Como foi dito ali, ó, aquele que eu beijar, você leva em segurança. Então, Jesus, ele foi levado em segurança. Teve um discípulo do lado que ficou irado, arrancou a orelha de soldado, mas Deus falou: não tem parte com esse sangue não. Deus, ele sabe quem é eu e quem é você. E por isso nós precisamos orar nesse tempo, para que Deus nos revista, para que esse espírito imundo não nos pegue, não atrapalhe a nossa adoração, não entre no nosso coração. Às vezes a gente acha que é só mudar de lugar que vai resolver a nossa vida. Mas se o nosso olho não está bom, o nosso corpo não está bem, a gente vai levar essa enfermidade para onde nós formos. Então essa dor no corpo, essa dor de cabeça, essa língua pesada, esse falatório, essa fofoca não vai sair enquanto eu e você não mudarmos, enquanto a gente não mudar de ambiente, enquanto a gente não mudar de cenário. Mas às vezes está tão pesado, que Deus, ele vai chamar eu e você para orar e a gente não vai conseguir. Por isso que a gente precisa se revestir, por isso que a gente precisa orar, por isso que a gente precisa falar de Deus, por isso que a gente precisa se unir, porque sozinho não dá. Jesus, ele se uniu para orar e pediu para os discípulos vigiarem. 1, 2, 3, da terceira vez ele falou: acabou o tempo, já é chegada a hora, vão me trair. E era a vontade do Senhor. Então esses homens que eram discípulos, assim como eu e você que aprendemos a palavra, somos discípulos do Senhor, estamos sujeitos a isso. E é por isso que nós precisamos nos santificar. Por isso que a gente precisa melhorar. Por isso que esse ano não pode ser igual a 2023. Por isso que a gente não pode mais fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Se a gente quer resultado novo, como tem dito aí, né? Eu tenho várias aulas com coach, né? Eles falam de palestras, mas eu creio que o maior palestrante já passou na terra e deu aula para todo mundo. Foi Jesus Cristo. Ele padeceu tudo isso, deixou escrito, deixou discípulos, levantou seguidores, adoradores, e até hoje as pessoas matam por conta da palavra dele. Até hoje as pessoas são perseguidas, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade do Senhor vai libertar.
Essas pessoas que nos olham dessa maneira, que planejam, que são facciosos, muitas delas não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei nem por que surgiu isso no coração delas. E é verdade que às vezes a gente fica afligido, mas a gente tem que pedir o sangue de Jesus que tem poder. Porque eu já cansei de ver, e não foi só na Bíblia, foi em vida real, às vezes são parentes, às vezes são de longe, pessoas que sofrem as consequências dos seus atos. E tem gente que sofre as consequências dos seus atos na empresa. Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Tem gente que perde a vida, mas não muda. E tudo surgiu de um espírito faccioso. Pode ter surgido de uma inveja, pode ter surgido de uma rejeição, pode ter surgido de uma palavra maldita sobre a sua vida. Mas Deus, Ele pode quebrar tudo isso na minha e na sua vida. Porque o sangue de Jesus tem poder. E Ele não morreu em vão lá naquela cruz. Ele não foi traído em vão lá naquela cruz. Ele morreu porque eu e você valemos a pena. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor achou graça e misericórdia, porque eu não tinha nada e Ele me deu tudo. E é por isso que você está aqui nessa noite. Todo mundo almoçou? Todo mundo tomou café? Está todo mundo vestido? Todo mundo tem como ir embora? Foi o Senhor que preparou. Foi o Senhor que pensou nisso para você nessa noite. Foi o Senhor que quis que você estivesse aqui sentado nessa noite. Ele pede para mim e para você, vamos orar mais. Vamos se unir mais. Não é tempo de ficar dormindo mais. Porque o inimigo, ele está rugindo. O Senhor, ele está vindo, rugindo como um leão. Ele já se levantou. Satanás agora tem pressa. Ele está querendo desestabilizar as criancinhas na creche, no pré, querendo colocar dúvida. Essa semana que se passou, eu não sei se alguém lê jornal, gosta de ver, eu tenho esse costume, foi assinado um projeto de lei, onde as mulheres que são progenitoras não têm mais o direito de ser chamadas de mãe. Agora é chamado a pessoa que pariu. O que é isso? Tinha necessidade? De onde surgiu esse espírito? É faccioso? É para desestabilizar? É inveja da mulher? Porque só a mulher pode gerar. Essa foi a vontade do Senhor. E bendita é essa mulher que pode gerar, que pode cuidar, que tem amor. É bendita. E ainda que ela tenha pecado e a gente sente dor, todos os meses Deus permitiu que a mulher pudesse também gerar frutos. E bendito é o homem que quer ter uma família. E Satanás, ele quer destruir qualquer intuito. A gente não sabe. Por isso que eu e você temos que tomar cuidado com os sentimentos e as coisas que têm sido alimentadas. Então, se você não cortar dentro da sua casa, na vida do seu filho, do seu ente querido, do seu marido, da sua esposa, não dá. Eu já vi brigas assim e é absurdo, né? O homem trabalhou, sei lá, um ano inteiro, ele foi lá e comprou um tênis de 600 reais, mas ele não compra todo mês, né? Mas ele gosta do de 600. E aí a mulher ficou com raiva, foi lá e gastou 600 na bolsa. Movido pelo quê? Se ela podia ter comprado antes. É obra da carne. É inveja porque ele estava com algo novo. Então, parece uma coisa muito boba, mas é um sentimento que Satanás, ele trabalha, ele arrasa. Ele arrasa com famílias, arrasa com estrutura, arrasa com trabalho. Ele estraga tudo, ele divide. E foi por conta de um sentimento, e só Deus sabe o porquê, e quais estavam junto com eles, que Judas traiu Jesus. Mas o que eu sei é que Deus não tem isso nem para mim, nem para você. E aonde você enxergar esse sentimento em alguma área da sua vida, e às vezes sem pensar, você toma essa atitude, peça perdão a Deus. Peça para Ele te ensinar. Se algum dia esse caminho mal surgiu no seu coração, pede para Ele moldar. Porque essas obras da carne não pertencem mais a mim e a você. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus que tem poder, amém? Para finalizar, eu quero ler uma palavra que está em Timóteo, 1 Timóteo 4.
Foi a primeira palavra que o Senhor me deu quando eu cheguei. Quando eu fiquei sabendo da notícia que ia pregar, estava arrumando a mesa da ceia e preparando o louvor. Falei, Jesus. E ele fala aqui em 1 Timóteo sobre os trabalhadores e sobre o que lutamos. Então, por que nós estamos aqui? Porque essa é a nossa fé. Tudo tem um motivo. E o Senhor, ele fala, por que você luta? 4 a partir do 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Tem fiel aqui? Manda essas coisas e os ensina-os. Ninguém despreze a sua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler a palavra, exorta, ensina até que eu vá. Então, até que horas que é para mim e você falar da palavra do Senhor? Até que o Senhor venha. Porque Ele já foi. Então, agora a gente espera Ele voltar. Amém? Não despreze o dom que há em ti, no qual lhe foi dado por profecia, por imposição de mãos, por presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja, glória a Deus, para que o teu proveito seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti como os que te ouvem. Amém? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, se eu e você permitirmos com que Deus trabalhe na nossa vida, a gente precisa orar contra esses espíritos imundos, para que eles não tenham legalidade sobre a minha e a sua vida. Porque às vezes a gente fica tão ferido quando é atingido por alguém dessa maneira, que a gente pode agir igual. E Deus está dizendo ali que é tentação. E se for tentação, você vai perder o reino dos céus. Então Deus precisa repreender a obra da carne. Só que quando Deus fizer isso na minha e na sua vida, Ele está dizendo aqui que tanto os que andam com você, tanto os que te ouvem serão salvos, no nome do Senhor Jesus. Então, quando você cuida da sua vida espiritual, você cuida da sua família, você não permite que algumas situações aconteçam, se alastrem. E tem um exemplo que Deus me trouxe à memória agora. Tem muitas famílias, e isso é muito comum, tá? As pessoas brigam e ficam horas sem falar, ficam dias sem se falar. E na minha casa, a minha mãe, ela se converteu primeiro. Meu pai ainda não é cristão. E a minha mãe, Deus levou. Mas ela nunca permitiu que ela ficasse. Meu pai era irado, um homem violento. E ela nunca permitiu ficar sem falar com ele. E ela nunca permitiu que eu e a minha irmã tratasse diferente. E ela nunca permitiu que eu e a minha irmã ficasse sem se falar. E ela estava plantando algo do reino dos céus ali no nosso coração. Porque isso é obra da carne. E muitas vezes, muita brecha se abre ali. Quando você não resolve o que você precisa resolver, vai virando um negócio assim que você não dá conta depois. Mas quando você cumpre o que a palavra de Deus está te ensinando aqui, você cuida da sua vida, você não vai permitir que mesmo que a pessoa tenha te ferido, você não vai virar a cara para ela. Você vai dar outra face, mas você não precisa mais andar junto. Esse espírito que agiu na vida dela não precisa agir na sua. Você não pode dar essa abertura, não pode dar essa legalidade. Porque é onde Satanás ele trabalha. Quem dá brecha, ele arrasa, né? Então aqui está dizendo que se você cuidar só da sua vida, cuida da palavra, faz a sua parte, quem está te ouvindo vai ser salvo. Quem está te ouvindo vai melhorar. Por quê? Porque você não é de confusão, você não é faccioso, você não tem inveja, você não quer conta com bagunça. E o Espírito de Deus que está sobre você vai te dar sabedoria e estratégia no dia da guerra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo de Timóteo fala especificamente dos diáconos, dos obreiros, aqueles que têm algum cargo que foi feito por imposição de mão, dado pelo Espírito Santo. Então, se o Senhor te separou, se o Senhor te chamou, eu não sonhei com isso, não
aconteçam, que seja feita a vontade do Senhor. Mas se o Senhor te chamou é porque era o tempo. E se Ele está falando isso para mim e para você, é porque Ele quer trabalhar mais. É porque vai ver salvação sobre a minha e a sua vida. Amém? Foi até aqui que o Senhor me deu. E eu queria deixar um louvor para vocês. Amém? Ele conta sobre esse dia que foi terrível na vida do Senhor Jesus Cristo. Diz que foi um dia inesquecível. Mas por conta da traição, Ele sofreu a morte de cruz e cumpriu a vontade do seu Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Falo muito rápido, né? Mas Deus vai dar vitória no nome de Jesus. Quem puder, medite nessa palavra sobre Marcos. Deus vai revelar mais para vocês. Em nome de Jesus. Dia inesquecível, Cassiane. Glória a Deus. O dia em que nascia seria para sempre inesquecível. O mestre já sabia que a profecia então se cumpriria. Glória a Deus. Volta para mim, por favor.
Glória a Deus. Queria convidar você para ficar de pé, no nome de Jesus. Agradecer a oportunidade de ter trazido a palavra e orar sobre ela mais uma vez. Amém? Para que Deus quebre toda a inveja na minha e na sua vida. Para que esse principado, essa obra da carne seja destronada no nome do Senhor Jesus. Então, nessa hora, traz à memória tudo aquilo que o Senhor falou com você nessa noite, né? Que o Senhor, Ele continue a trabalhar, que o Senhor nos cubra com o sangue dEle, em nome de Jesus. Porque o sangue dEle tem poder, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor amado, de pregar, Senhor, e falar sobre a Tua palavra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Deus, o Senhor destrone, Pai, todo espírito da inveja, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Joga por terra toda a obra da carne, Senhor, todo espírito faccioso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, fecha as brechas, apara as arestas, arranca as raposinhas, Senhor amado, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. Tu és a majestade, Senhor. Tu és aquele que acalma o mar, Senhor. Oh, Pai amado, não tem muralha, Senhor, que o Senhor não possa derrubar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, joga por terra os nossos caminhos, Senhor. Os falsos, os mentirosos, Senhor, os traidores, os invejosos, Pai. Nos cobre com teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos ajuda a estar alerta, Senhor. Abre os nossos olhos físicos e espirituais, meu Pai. Destapa os nossos ouvidos nesta noite, Pai. Dá visão de águia para o teu povo. Desce da tua graça, da revelação do teu Espírito, Pai. Porção dobrada para caminhar. Discernimento que vem de ti, Senhor. Oh, Pai amado, nós vamos discernir, não seremos discernidos. Nos livra, Senhor amado, da boca do leão, Pai. Vai desfazendo toda oração contrária nesta noite, Pai. Toda obra de feitiçaria, Senhor amado, contra as nossas vidas, Pai. Quebra toda palavra de maldição, Senhor. E traga libertação, Senhor. Traga cura, Pai, nos corações, em nome de Jesus. Vai visitando os lares, os relacionamentos, meu Deus. Visita o nosso trabalho, Senhor, e vai desfazendo todo o plano de Satanás nesse dia de hoje, Pai. Senhor amado, domingo é o primeiro dia da semana e nós consagramos a Ti tudo que fizermos, tudo que falarmos, Senhor amado. Vai à nossa frente em nome do Senhor Jesus e levanta um povo forte, Senhor amado. Oh Deus, brinda os corações de toda a seta inflamada de Satanás, Senhor amado. Oh Deus amado, entra com providência, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, Pai. Nos cobre com teu sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas agora, Senhor. Palavra poderosa, o Senhor nos ensinou um pouco mais que nós não somos melhores nem piores que ninguém. Que esse espírito, se a gente estiver despercebido, ele pode nos atacar. Por isso a importância de nós nos revestirmos todo o tempo, para que nós não venhamos ser aqueles que venham a ter inveja. Que Deus possa nos guardar dos invejosos e que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco durante toda a semana. Nós vamos fazer uma feijoada, né, para arrecadar fundos para a obra do Senhor, sem ser esse sábado, no outro, que eu creio que todo mundo já recebeu o dinheiro, né? Mas eu peço aos irmãos, quem puder, para divulgar, porque a obra do Senhor está necessitada. O aluguel precisa ser pago, né? Estamos tendo dificuldades nesta área, mas nós cremos que Deus está no controle de tudo. Quem puder divulgar por aqui, né? Nós vamos vender a partir das 11 horas, 11, 11 e meia, já deve estar já saindo, mas que os irmãos possam, né, vestir essa camisa e fazer. Além de comprar, quem puder ajudar também com os mantimentos, vai ser sempre bem-vindo. Tudo vai ser para a obra de Deus. Então, sem ser esse sábado, no próximo sábado, o ideal seria para esse, porque o aluguel já está aí.